Bom, acho que minha resposta ela vai um pouco na linha de muitas e muitos, né? A escola foi o lugar onde, primeiramente, tive acesso a textos escritos variados. Embora em casa meu pai sempre foi um leitor de... Meu pai era funcionário público, ferroviário, minha mãe dona de casa. Então a leitura dele era uma leitura de prazer mesmo, de férias, né? Mas ele sempre tinha livros. E a leitura mais consciente assim do que é o literário, a literatura foi na escola mesmo. Depois que eu comecei a gostar muito, né, de ler e escrever, sempre gostei de escrever também na escola, novamente. Bom, eu li muito Calvino, Italo Calvino na escola. A gente lia muito os contos breves, Marco Valdo. Dino Buzzati também foi um autor italiano que foi nos apresentado na escola. E já quando eu fui procurar leituras assim de forma curiosa e autônoma, eu lembro bem de Kafka, que uma das leituras mais marcantes assim da adolescência foi Kafka, A Metamorfose e o Processo também. E um dos romances assim, que mais me impactou foi 100 Anos de Solidão, do Garcia Márquez. Na verdade, acho que foram dois processos meio que imbricados e espontâneos e naturais, assim. Eu lembro que na adolescência, o que eu mais gostava era pintar. Então, eu me pensava muito no mundo das artes plásticas. Então, a leitura era um complemento, eu sempre gostei de ler. E na escola, sempre foi mais redações criativas, né? Então, eu sempre escrevi muito bem, os professores, as professoras comentavam, mas eu nunca me pensei muito nesse âmbito, assim. Eu pensava mais na pintura, o mundo das artes plásticas. Então, foi surgindo meio que quase de forma desapercebida, assim, a presença cada vez mais constante da escrita, como uma forma, inicialmente uma forma de diário mesmo, aquela coisa mais confessional. E à medida que eu fui lendo, lembro muito bem justamente de Kafka, e um livro também que me marcou muito foi o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, que tem um pouco esse caráter quase de diário, porque na verdade são pequenos textos escritos, né? Assim, ao longo do livro, são uma coleção de fragmentos. E aquilo me parecia muito... parecia que dialogava muito com uma certa modalidade de escrita que eu estava fazendo assim em casa, com diários, mas me fascinava a reflexão metafísica que o Pessoa colocava no diário, né, nesse desassossego. Sempre gostei muito de autores e de literatura mais assim pessimista e que trabalhasse muito com fundo existencial. E aí, na medida em que... Mas acho que a consciência mesmo da escrita veio mais na universidade, assim, de querer me trabalhar com isso, com a poesia de forma um pouco mais consciente e fora dos limites domésticos, assim, da intimidade. Então, acho que foi na universidade, na verdade, eu saí de casa com 18 anos, porque na minha região da Suíça italiana não havia universidade, e fui morar então em Genebra, que é uma cidade suíça fronteiriça com a França, né, francófona então, e morando sozinha. Esse silêncio também de quem mora sozinho e vem de uma família numerosa acabou pedindo os ecos e as vozes dos livros, que eram companhias nessa época. Eu lia muito durante os primeiros anos de universidade, até para preencher uma conversa mesmo silenciosa que não estava tendo no meu convívio cotidiano em família. E aí eu comecei a diversificar muito as leituras e eu estudava literatura hispano-americana e sempre gostei muito de poesia e eu lia muito as poetas que eu estava descobrindo durante o curso. Então, uma das leituras que mais me ajudou também a me levar para a poesia foi Alejandra Pizarnik, que é uma poeta argentina. Eu gostava muito da poesia dela nesses anos, mas lia também bastante poesia francesa, por estar morando numa cidade de língua francesa.
e havia a descoberta de algumas vozes. Eu ia muito às livrarias e bibliotecas. E outra autora que eu li muito nesses anos, em tradução francesa, foi a Marina Tsvetaeva, que é uma poeta russa. E acho que foram um pouco essas vozes que nortearam minha coragem assim, para seguir adiante com a escrita da poesia. Mas foi um processo meio que, diria que quase natural, e muito em função desse tempo de mergulho, assim, até solitário, que eu tive nos primeiros 2 anos assim, de universidade, em que eu saí de casa e morava sozinha, né, num quarto e sala. E aí a presença das outras vozes se tornou mais marcante. Bom, eu acho que já comentei, ou 2, né, o próprio Kafka, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, muito. Teve também o romance Cegueira, do Saramago, que eu li já depois dos 20, assim, 20 e poucos anos, 25, 26, eu acho, que foi muito impactante também nessa capacidade. Eu conhecia pouco Saramago ainda. Na verdade, minha primeira entrada na obra do Saramago foi esse livro, Cegueira, Ensaio sobre a Cegueira, acho que foi a versão, eu li em tradução, Tchitchitá, Ensaio sobre a Cegueira, e achei incrível a capacidade dele escrever uma história sem pontuação, tipo, do começo, meio ao fim, assim, de uma vez só e ao mesmo tempo com um apuro ali da linguagem extremamente rico, assim, a gente percebe isso. Sem dúvida, alguns prosadores, romancistas de língua espanhola, hispano-americanos, eu diria que em particular o Juan Rulfo, que é um mexicano que eu li muito ainda durante o ensino médio e depois na universidade, pela concisão, né, a capacidade de representar um mundo um pouco parecido com o que seria o sertão aqui do Guimarães, né? Mas no caso é Llano en Llamas, que é uma paisagem bem mexicana, e aí a capacidade de integrar personagens e sentimentos, né, projeções emotivas das personagens em diálogo com a paisagem, né? Esse traço, para mim, foi muito importante na escrita, porque um dos poetas mais importantes da tradição italiana que me formou, que é o Montale, também trabalha, uma das peculiaridades é essa capacidade de colocar na paisagem a projeção do pensamento dele, do sentimento. Então, é como se eu estivesse conectando aí nas minhas leituras de formação um pouco aquilo que me formou como tradição literária, né? Com Montale, por exemplo, e aí tocando também as outras áreas de interesse, que eram, por exemplo, a literatura hispânica, né? Os mexicanos. Então, acho que isso não foi assim uma leitura específica, mas esse conjunto, reencontrar, né, nessas várias leituras que eu ia fazendo de formação, tanto na escola primária, né, secundária e na universidade, reencontrar um fio aí que me conectava com uma certa forma de escrita, uma certa forma de representação do mundo que me fascinava. Então, encontrar isso em várias versões, em várias tradições literárias, foi bastante impactante. É claro que são duas coisas muito interligadas. Eu acho que, em termos assim gerais, pedagógicos, digamos, é muito importante sempre esse papel de fomento à leitura, de acesso à leitura, no sentido principalmente de acesso a instrumentos para decodificar o mundo, né? Me preocupo muito com os jovens e até os filhos, né, em terem acesso a um mundo que é, às vezes, outro com relação ao mundo atual. E acho que a leitura te propicia, por um lado, instrumentos de interpretação finos, né, e de análise, e ao mesmo tempo te permite, caso precise, caso queira, evadir também, quer dizer, criar mundos alternativos que não deixam de ser reais também, né, porque a vida não é só a concreta aqui, mas é uma vida mental, uma vida espiritual, uma vida de somos plurais na nossa própria existência. Então, acho que a leitura permite acesso a uma outra camada, a uma outra forma de existência paralela à vida concreta. Isso em termos gerais. Mas quando eu escrevo, penso isso também, quer dizer que a leitura
ao longo da minha vida, muitas vezes me deu acesso a outros universos. Por exemplo, o fato mesmo de eu estar aqui, morando aqui, na América do Sul, tem muito a ver com as leituras que eu fiz durante a faculdade, de mundos que eu conhecia só em parte, porque eu tinha visitado, mas nunca é como viver. E eu imaginava, eram mundos que se tornaram tão poderosos na minha cabeça, que foram alimentando um desejo de conhecer, que acabou me levando até aqui, né? Por outros caminhos tortos, acabei chegando até aqui e morar. Eu acho que então a leitura, ela possibilita, por um lado, uma melhor compreensão, né, do mundo, mas também uma abertura de horizontes para outras formas de vida. E quando eu escrevo, isso está muito presente. É claro que no momento da escrita, comigo estão ali outras vozes e outros escritores e outras pessoas que alimentaram a minha forma de viver o mundo, né, de ver. Então, há pessoas reais, né? Minha visão de mundo é formada pela escola, pela família, pelos afetos, mas é também formada pelas leituras que eu fiz, uma espécie de arquivo vivo, né? Eu moro no Brasil desde agosto de 2002, então 22 anos já. Eu vim para cá porque, na verdade, eu estudava literatura hispano-americana e num congresso que teve lugar na Suíça, eu conheci meu marido, né? O meu namorado, gosto mais de chamá-lo assim, que é brasileiro, que é o poeta e professor também Edmilson de Almeida Pereira. Ele estava lá dando uma palestra sobre a comunidade dos Arturos, que é uma das pesquisas que ele realiza há anos, né? Há décadas, e depois ele voltou para fazer um pós-doutorado. Então a gente se conheceu e se frequentou na Suíça. Eu ainda era estudante, e aí a gente casou na Suíça. E aí, assim que eu terminei o mestrado, eu me mudei para cá, em meados de 2002. A ideia era vir para tentar, né, eu queria muito estudar, fazer doutorado e às vezes lecionar numa universidade. E na época na Suíça ainda é muito mais difícil, porque há pouquíssimas vagas, enfim, é outra realidade nesse sentido. E o momento também foi um momento de muita expansão dos campos universitários, 2003 até 2010. Foi o período que eu fiz um doutorado na PUC de Belo Horizonte. E logo em seguida, assim que eu defendi, eu tive sorte de entrar na universidade. Sorte e também sorte no sentido de que era um momento de expansão, havia muitos concursos. E aí fiquei. Então, desde 2008, eu sou professora aqui na Universidade de Juiz de Fora, de literatura, língua e literatura italiana na graduação e comparada na pós. E agora também de escrita criativa e tradução na pós. E, bom, como isso impacta na minha escrita? Sem dúvida é um impacto, assim, diria que é fundamental, crucial, porque quando você passa a viver em dois mundos, e principalmente dois mundos tão diferentes, um claramente ligado ao hemisfério sul, né, ao sul global, como é o caso do Brasil, um país emergente, mas que tem uma série de questões históricas, geopolíticas também, que se vinculam muito com essa ideia de um sul global, né? Tem se falado bastante. E eu venho de um mundo que, na verdade, é um mundo... A Suíça é um país já tradicionalmente, nos últimos 100 anos, estável em termos econômicos e políticos. Então, há uma série de questões que são bem diferentes. A maneira como a gente lida com os problemas sociais, com as heranças sociais também históricas, é bem diferente. E aí viver entre esses dois mundos naturalmente sensibiliza e torna mais agudas as percepções das diferenças, dos contrastes, das necessidades e das urgências também, que são inscritas na sociedade. Urgências que são as que inquietam como escritora também. Então, assim, é claro que o fato de morar há mais de 20 anos aqui tornou mais urgente, né? Assim, o papel também da poesia, da literatura, não tanto como intervenção social direta, mas como forma de, eu diria que de manter vivo e aceso um farol, uma visão, um caminho, né?
de percepção do mundo. Então, acho que a literatura, a arte tem um papel fundamental em qualquer sociedade, mas me parece que, pelo menos para mim, o fato de viver entre dois lugares e entre várias línguas agudizou um pouco essa urgência da escrita e da... O que eu faço muito, por exemplo, e isso é em decorrente disso, da experiência brasileira, é cruzar os olhares. Por exemplo, gosto muito de escrever sobre realidades, por exemplo, europeias, como foi um livro, O Mundo Mutilado. Trabalhei muito com a emergência dos êxodos e das migrações via Mediterrâneo, que é uma questão gravíssima que atravessa o continente europeu e o africano há 20 anos, pelo menos, e do qual muito pouco se fala aqui. Então, um dos livros que eu escrevi em 2020, O Mundo Mutilado, tematiza muito essa questão da migração e dos refugiados. E aí eu quis fazê-lo em português justamente para cruzar os olhares. Assim como em 22 eu escrevi e publiquei O Gosto Amargo dos Metais, que é um livro fortemente centrado nos crimes ambientais de Mariana Brumadinho, mas eu escrevi ele primeiramente em italiano, justamente querendo levar um pouco para lá, para um campo de recepção que pouco conhece essa problemática ou que é pouco atento a ela, e levar para lá essa percepção via poesia, né, de uma emergência climática e ambiental que nos toca particularmente aqui, né? Ou nas realidades do mundo onde há uma forte exploração do solo, do chão, né? Diria que principalmente a América do Sul e a África, né? Que são os dois, me parece, as duas regiões do mundo, em parte a Ásia também, mas onde há muita riqueza ambiental e onde há muita exploração ambiental. E um livro de ensaios que eu gosto muito, na verdade, leio muito ensaio, ensaística e poesia, e tem um livro de ensaios que eu acho fantástico, que é de um ex-professor aqui da universidade, Evandro Nascimento, que é O Pensamento Vegetal, a Literatura e as Plantas. E é um livro que eu acho assim, primoroso, porque, primeiramente, Evandro é um ensaísta primoroso, tem décadas de experiência de trabalho com a investigação ensaística, né? Além de ser um escritor também, um prosador finíssimo. Mas aqui ele faz na verdade, é como um compêndio do pensamento do Evandro, assim, de décadas, que é a pesquisa que ele vem desenvolvendo com relação à presença do mundo vegetal na literatura brasileira. E aí o livro sai no momento em que esse tema ele é de atualidade, né? No pós-pandemia, parece que todos nós estamos muito mais voltados, né, ou atentos a essa emergência também do mundo não humano e daquilo que estamos destruindo, né, em termos de ecologia, de ambiente. E esse livro ele traz justamente a presença de vozes como a própria Clarice, que não são necessariamente escritores e escritoras da contemporaneidade, mas que já vinham trabalhando, são meio pioneiros nessa escuta e nessa atenção para com outras formas de vida, né, animal e vegetal. Então, acho que é um livro que não é necessariamente para especialistas, é um livro que se lê com muito gosto, é muito prazeroso, porque tem muitas citações também de trechos literários e filosóficos, mas é um livro que abre perspectivas e horizontes e que dá chaves de leitura para a literatura para qualquer idade, tanto para jovens que estão no ensino médio, para universitários, não necessariamente da área da literatura, e para qualquer pessoa interessada na leitura. Assim, é um livro realmente muito, muito lindo. Na verdade, é difícil dizer um autor, um livro. Eu acho que em determinado momento da vida, a gente se depara com determinada obra que pode ser literária, mas não necessariamente de literatura. Pode ser um filme, muitas vezes é. O cinema tem tido um impacto muito grande, né? Porque é uma arte mais acessível, né? O campo visual, em princípio, aparenta não precisar uma linguagem de interpretação. Claro que tem, mas é muito mais direto, né? Eu trabalhei, como disse antes, artes plásticas, a pintura para mim foi muito mais impactante na minha adolescência do que a literatura. E então, às vezes, não é nem um livro, um autor, assim,
Eu posso dizer que para mim, sem dúvida, como eu disse, Marques, por exemplo, foi uma leitura fundamental, Gabriel Garcia Marques e Kafka. Mas porque, não sei, acho que fui numa livraria e me deparei, ou alguém falou no colégio, ou me falou de Kafka e fui lendo. Eu sempre fui muito curiosa, então acho que eu queria ler alguns nomes que circulavam assim muito, né? Mas eu não diria que há um autor, uma obra. E também, como não me formei no Brasil, seria difícil citar aqui. Eu sei que há Machado de Assis, Clarice, há muitos nomes ali que formam gerações, eu acho fundamental. A própria literatura infantil, infanto-juvenil tem um papel fundamental, né? Eu acho que inicia muitas pessoas, né, muitos jovens para o mundo da literatura. No meu caso, foi realmente um pouco randônica a coisa, e foi mais por vias das artes plásticas, do cinema, da fotografia, e aí pela curiosidade mesmo de querer morar nesse universo onde se faziam essas coisas. E a literatura acabou sendo um caminho mais acessível pela escola, porque constantemente na escola a gente era confrontado com textos. E aí eu gostava de quase tudo, na verdade. Gostava das artes plásticas, gostava de quase tudo. Tinha muita vontade de conhecer. Então, a literatura acabou ficando, né? Eu diria que no Brasil, se tivesse que dar um nome, eu continuo achando Clarice Lispector um nome assim fundamental para provocar um pequeno terremoto. Eu acho que ela tem essa capacidade de mexer com um jovem, assim, porque ela vai exatamente na contramão do que é a velocidade do mundo contemporâneo. Ela vai captar os tremores internos de uma forma assim única. Então eu diria Clarice Lispector. Bom, escreva, escreva e tente sempre achar um tempo para isso. Eu acho que uma das grandes lutas, assim, para quem quer escrever, não é nem só ter acesso à leitura, que hoje é difícil, mas eu acho que tem bibliotecas, tem professoras, tem muito curso de escrita, muito curso online. Isso diversificou muito nos últimos 20 anos, eu diria. Nos últimos 10, inclusive. Eu acho que tem editoras também, tem muito mais acesso à editora. Acho que esse não é mais o aspecto mais complexo, mais difícil. Eu acho que o mais difícil é o íntimo, fora o íntimo, quer dizer, lutar para achar um tempo para poder escrever. Porque realmente é o que está sendo difícil no dia a dia, né? Então, acho que ter isso como foco, ter isso como prioridade, ter isso como gosto, não perder o prazer e se deixar levar um pouco pela intuição do prazer, daquilo que eu gosto de fazer. Gosto de sentar, escrever e criar mundos. Então, tente achar um tempo para isso. E se for menina, mulher, mais ainda. Eu acho que insisto muito com as jovens, com as estudantes, porque eu fui jovem assim e eu vi quanto era difícil na minha época. Hoje está mudando, a gente tem muita mais presença de autoras e autores de todo tipo que dão exemplo, mas o dia a dia ali não é imagem de Instagram. O dia a dia é muito trabalho constante ali, né? E aí esse trabalho constante exige, às vezes, um sacrifício, momentos em que a gente não sabe no que vai dar, momentos que você não sabe se isso vai dar certo. O sucesso, não se deixar encantar pelo sucesso rápido, porque às vezes vem sucesso assim, tipo reconhecimento, um prêmio, uma publicação. Pode acontecer rápido e que bom, mas às vezes demora 20, 30 anos, às vezes... né? Ele é um dos objetivos, mas não é o que te leva para a escrita. Então, não confundir, né, às vezes o que é as consequências, né, o que virá, com o prazer em si da escrita. Eu acho que é o conselho mais prático, né? Porque é muito difícil, assim. Eu acho que confrontar-se com os outros é muito bom. Eu acho que isso hoje está muito mais acessível. Se inscreva às vezes, quando pode, se tem tempo e disponibilidade em cursos que fazem oficina de escrita. Uma ou outra é bom. Mostrar seus textos, né? Sair um pouco do casulo, né? E partilhar, é muito bom. Ouvir. Tentar ler os outros também e se colocar no papel do outro é muito positivo quando a gente começa a escrever. Mas na verdade não tem um roteiro assim, é realmente
Eu acho que talvez é isso. Siga muito sua intuição e seu prazer, sua paixão. Assim. Se isso te move, eu acho que é meio caminho andado. Algum momento é isso que vai guiar, assim. E as pessoas acabam sentindo isso, né? E vão acabando entrando na sua rota de convivência e de influência também, porque você tem essa paixão. E eu acho que na arte é importante ter um foco, trabalho, né? Mas muita paixão pelo que faz. Porque as adversidades são grandes, né? Não é um trabalho formal. Às vezes a gente tem que exercer isso ao lado do trabalho formal, por isso que exige muito da gente, né? Então a paixão, acho que tentar tutelar esse momento de prazer, assim, e separá-lo às vezes da vida pragmática, né? Acho que é um pouco isso. Quando aconteceram as duas tragédias ou crimes ambientais de Mariana, né, e Brumadinho, em 2015 e 2019, mas principalmente depois de Mariana, 2015, eu fiquei muito impactada com tudo, mas principalmente com a notícia da morte do Rio Doce. Na verdade, a ideia da morte de um rio eu nunca tinha ouvido, talvez por puro desconhecimento meu, mas assim, a ideia de que um rio morre é algo que me impactou muito, assim. E esse impacto se traduziu numa espécie de silêncio, assim. Eu não sabia muito bem como expressar esse impacto. Se falava muito disso, né? As reportagens, o jornalismo trabalha muito bem nesse sentido, mas eu queria procurar uma outra linguagem para falar desse impacto, que não fosse a linguagem nem jornalística, nem da denúncia, porque eu acho que há fóruns para isso que são mais efetivos, os fóruns jurídicos, né? Não podemos confundir. Eu acho que é necessário que a lei cumpra seu papel muito bem feito, muito bem cumprido, e não é a literatura que se sobrepõe a isso. Então eu queria procurar uma linguagem que fosse outra, para tentar expressar o meu desconcerto diante disso. Só que aí aconteceu, né, que não consegui em português. Eu senti que em português havia uma trava. Eu comecei a escrever em italiano, que é minha língua materna. Por quê? Depois eu entendi melhor. O fato de escrever para um mundo e um público que não conhecia os fatos e que não vivia com esse medo, que na verdade o medo em Minas, eu acho que é muito forte, é tácito e silencioso, mas são muitas gerações que convivem com esse medo das barragens. Drummond já falava disso, né? E muitos outros poetas. Então, assim, há de qualquer forma uma espécie de medo tácito no Estado de que as barragens estão ali e ameaçam, ora Ouro Preto, ora Belo Horizonte, ora Itabira, né? Então é algo que atravessa gerações e muito já se escreveu sobre isso. Já no italiano, né, em italiano na Itália, esse tipo de universo não existe, há outras tragédias. Então parece que ali foi onde consegui encontrar a linguagem para falar daquilo meio que do zero, sabe? Como se não tivesse nada, como se fosse uma linguagem que nascesse do zero. E aí, uma vez que o livro conseguiu nascer em italiano, durante a pandemia, isso foi em 2016, 17, 18, 19. Ficou pronto no final de 19. Ia sair em 2020 na Itália. Aí a pandemia adiou, ele foi publicado em 2022. Durante a pandemia, eu fiz o trabalho de tradução e de recriação em português. Havia tudo que estava parado, né? E aí eu achei que fosse o momento certo para tentar trazer de volta esse livro na língua portuguesa. E foi o que eu fiz. Então, nos meses da pandemia, os primeiros 6 meses, havia um novo desconcerto ali, um silêncio generalizado, né? Que era global. Pela primeira vez, na verdade, um silêncio meio que global, tudo parou. Foi uma coisa muito estranha de se viver. E aí eu achei que fosse o momento certo para tentar sair desse silenciamento em português e eu trouxe o livro em português, que acabou saindo em 22, junto com a versão italiana. Saiu pelas 7 Letras. E saíram juntos, mas foi uma infeliz coincidência, né? Porque o italiano ficou pronto em 19 e a versão brasileira ficou pronta em 22.
Bom, finalizei agora um livro que deve sair no comecinho do ano que vem, que é a segunda etapa do que eu considero uma trilogia que começou com O Gosto Amargo dos Metais, que é essa investigação do humano com o não humano. Assim, o Gosto Amargo trabalhou especificamente com uma questão ambiental, com o crime ambiental, com a tragédia ambiental. Esse segundo livro, que deve sair no início do ano, trabalha mais com esse esgarçamento, com esses limites do humano em diálogo com outras formas de vida. Então, isso eu finalizei agora, e agora estou voltando aos poucos à tentativa de um primeiro romance em português. Esse ano eu publiquei um livro que, na verdade, eu escrevi durante os primeiros anos em que eu morei no Brasil, mas só saiu esse ano, que é Arqueologias, que é um livro no qual eu faço uma releitura poética de algumas fotografias de um grande fotógrafo francês que morou no Brasil a partir da década de 50, que foi Marcel Gauthiereau, e que documentou a construção de Brasília, mas documentou muitas festas populares do interior do país, do sertão, do interior da Bahia, muitas imagens do carnaval do Rio dos anos 50, carnaval de rua. Então é um fotógrafo assim, espetacular, cuja obra está no Instituto Moreira Salles, do Rio. E aí eu fiz uma série de poemas relendo assim, as imagens do Gauthiereau. Aí eu vou ler 2 poemas, então, desse novo livro. São poemas pequenos. Brasília, 1958, 2. Estamos em pleno apocalipse. As torres, como corpos na névoa, encarnam em silêncio a antiga tragédia. Nossos dedos, trabalhando no cimento, são o pêndulo invisível, os instrumentos divinos. Mas as sombras que se alongam, tentáculos terrosos e queimados que ainda nos lembram quem seremos. Elizabeth Bishop. O primeiro olhar sobre o verde já foi certeza de naufrágio. Logo veio o fruto proibido, meia polpa, meio caroço de um sabor indecente. A descoberta que à vida não se pede licença. O amor, cada vez mais romã e pele, tem estrelas no cabelo e te ensaboa o corpo na bacia que brilha e oscila como uma lua. Imaginas então que o paraíso perdido talvez exista, talvez esteja bem perto, e o vês, no verde encarnado, através dos vidros, enquanto as nuvens atravessam as idades da tua casa. Os seios dela são agora a senda, os sinais dos passos na mata. Pena que a chuva seja tão cruel e varra até a mais sincera promessa. Após a tempestade, a terra exala um novo frescor, mas a hora é estranha e o verão tropeça.